Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula, mais uma discussão sobre o nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empreendedores. Hoje nós vamos falar ainda sobre as questões de marketing, né? Nós vamos usar um tema hoje que chama captação de oportunidades de marketing, e é onde nós vamos discutir algumas abordagens possivelmente possam ajudar os pequenos empreendedores naquilo que diz respeito à captação de oportunidades de marketing, né? Usar o marketing tendo em vista oportunidades de novas vendas, de aumento de faturamento, como que nós vamos fazer isso, como que é possível fazer isso. E aí a gente tem uma ordem, uma sequência de raciocínio, né, usando a teoria de Kotler, como que nós vamos utilizar esse efeito da captação, né, do marketing, das oportunidades de marketing para aumentar o faturamento. E aí a gente tem como primeiro tópico componentes de um sistema de informação de marketing moderno. Então, assim, tem várias versões de marketing, né? A gente tem que trabalhar sempre com questões mais contemporâneas, como que nós vamos contemplar o marketing de maneira contemporânea, de tal modo que possa estar em sintonia com os dias de hoje, com os acontecimentos de hoje, com a sociedade de hoje, com o comportamento que a sociedade tem hoje, sobretudo os reflexos que nós temos das redes sociais. A responsabilidade de identificar mudanças significativas no mercado é principalmente dos executivos de marketing de uma empresa. Então, assim, dentro do pequeno negócio, tem que ter alguém responsável pela conduta do marketing. Esse profissional, ele conta com duas vantagens para executar uma tarefa. O que ele precisa fazer? Esse profissional responsável pelo marketing, lá no pequeno empreendimento, ele tem que ter um método consistente para coletar informações. Como que ele vai coletar informações daquilo que diz respeito à divulgação, à interação da empresa constantemente no mercado. E também, né, ele pode ter essa pretensão, né, além do método que ele vai utilizar, ele tem que também ter um tempo à interação com o cliente e a observação da concorrência em outros grupos externos. Então, assim, tem que ter uma pessoa, um responsável, um gestor, que possa conduzir isso tudo, tá? Não adianta só ficar trabalhando no operacional e esquecer de conduzir a aeronave. Uma pequena empresa é uma pequena aeronave que ela tem que ser conduzida. Tem que haver um plano de voo para ela, tem que haver um planejamento. Então, precisa ter alguém responsável por conduzir esse marketing, essa divulgação, essa interação com o mercado, saber as possibilidades do cliente, né, saber o que está acontecendo com os concorrentes, a interação com os fornecedores. Então, para isso tem que haver um tempo. Existe uma frase bastante conhecida, né, e ela tem um certo sentido dentro do marketing. Aquele que trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. O que significa isso? Não basta só debruçar nas tarefas operacionais. Precisamos também, né, de tal maneira, ter uma pessoa responsável pela gestão, sobretudo pelo marketing. É isso que a gente vem chamar a atenção de vocês hoje, né? Toda empresa deve se organizar e manter um fluxo contínuo de informações para os seus gerentes de marketing. Um sistema de informação de marketing é constituído de pessoas, equipamentos, né, e procedimentos dedicados à coleta. Temos que um sistema de informações de marketing, ele é constituído por pessoas, equipamentos e procedimentos
dedicados à coleta, classificar, analisar, avaliar e distribuir as informações necessárias. Então, um sistema de marketing, ele tem como base registros internos de empresa, atividades de inteligência de marketing, pesquisa de marketing. Então, tem várias coisas que devem ser feitas para conduzir essa pequena empresa. Como que nós vamos fazer isso? Como que a gente pode conduzir isso tudo? A dedicação de uma pessoa, de um gestor, que possa conduzir todas esse questionamento, todas essas possibilidades do marketing. Eu preciso divulgar o meu produto, né? Não posso simplesmente me preocupar com a parte operacional, mas também eu preciso me preocupar com a divulgação do meu produto, com a imagem da minha empresa, como o cliente ele enxerga isso tudo, né? Então, eu sempre digo nas nossas discussões, por que o ovo da galinha é vendido, ao passo que o ovo de pata não é vendido? Porque a galinha divulga o seu produto, né? Depois que acontece o fato que ela põe os ovos, ela divulga, ela gagueja, né? Começa a cantar lá sem parar. Ela divulga o seu produto. E a pata não, ela fica quietinha. Ela só faz a parte operacional e não faz a parte da divulgação. Portanto, o produto da pata não é vendido, né? Não é comercializado. Essa analogia serve muito para o pequeno empreendedor. Tem que seguir os passos, né, de tal maneira, tem que gritar que o meu produto existe, tem que divulgar o meu produto. É necessário que tenha essa consciência de como divulgar o meu produto. Senão vai acontecer o mesmo que acontece com o produto da pata. Ela não divulga, portanto, ela não vende. O núcleo do sistema de registro interno é o ciclo do pedido pagamento. Então, os gerentes de marketing, eles precisam receber relatórios de venda atualizados e assim por diante. As empresas que fazem um bom uso dos relatórios são usuários inteligentes de marketing segmentado, o marketing por departamento, por segmento. A exploração dos dados trazidos pela manutenção da internet e tecnologia móvel dá às empresas oportunidades sem precedentes para envolver os seus clientes. Então, veja, nós temos várias informações que elas poderão ser utilizadas dentro do contexto de marketing, né? Para esse fim, para essa finalidade, para que eu possa divulgar o meu produto, para que eu possa aproveitar essas possibilidades. O sistema de inteligência de marketing é um conjunto de procedimentos e fontes utilizadas por gerentes para obter informações diárias sobre ocorrências do ambiente de marketing. Então, veja, essas informações que nós estamos discutindo na aula de hoje é necessário para a boa conduta do meu pequeno empreendimento, da minha pequena empresa. Então, uma empresa pode tomar 8 possíveis medidas para melhorar a quantidade e a qualidade do seu manejo do marketing. Primeiro, treinar e motivar forças de vendas e identificar e relatar novos acontecimentos. Então, eu tenho que treinar e motivar a minha força de venda. Eu tenho que identificar possibilidades, fatos, fazer campanhas de marketing, né? A tal maneira que eu possa fazer como uma galinha, né? Eu tenho que gritar, né? Que aqui eu tenho um produto, esse produto é bom, esse produto é o melhor. Eu tenho que fazer com que o cliente entenda isso. Motivar distribuidores, revendedores e outros intermédios e repassar informações importantes.
Contratar especialistas para a coleta de informações de marketing. Interagir com o público interno e externo. Então, veja, a interação com a carteira de cliente, ela é necessária. Eu tenho que interagir com os meus clientes, seja interno ou externo. Criar um painel consultivo de clientes. Então, assim, como que eu posso fazer isso? Eu tenho que ter uma maneira de eu lidar com meus clientes para que eu possa registrar aquilo que está acontecendo. Satisfação, insatisfação, o que a empresa pode melhorar, né? O que eu posso fazer para que o meu cliente fique um pouco mais satisfeito ainda. Tirar proveito de fontes de dados públicas, governamentais, comprar informações de fornecedores e institutos de pesquisa externa. Então, se eu tiver essa oportunidade, de adquirir essas informações, essas pesquisas, isso vai me ajudar. Coleta de inteligência de marketing na internet. Então, assim, precisa de uma pessoa responsável para conduzir essas informações. Eu volto a dizer, não é só trabalhar, não é só amassar o pão, né, colocar para assar e deixar o pão lá pronto. Eu preciso de cliente para levar esse pão para casa. Eu preciso de cliente para fazer com que a minha empresa tenha faturamento. A peça-chave de um pequeno empreendimento é o cliente. É ele que faz com que o recurso financeiro, possa chegar até a minha empresa. Ele é aquele que compra, que paga, aquele que traz o recurso financeiro, aquele que gera o faturamento. Então, para isso, eu tenho que ter alguns mecanismos, alguns cuidados. O cliente ele não vem simplesmente pelo faro, pelo cheiro, ele precisa ser atraído por uma maneira, por uma campanha, por um interesse, ele precisa ter interesse no meu produto. O que eu tenho que fazer para que o cliente venha até o meu estabelecimento? Campanhas, né? Eu preciso ter informação, eu preciso fazer algum tipo de agito para que esse cliente olhe para a minha pequena empresa, para que esse cliente venha até a minha pequena empresa. Existem 5 maneiras principais de pesquisar produtos de concorrentes e os seus pontos fortes e fracos na internet. Primeira, fóruns independentes de avaliação do consumidor sobre bens e serviços. Segunda, sites de feedback pertencentes a distribuidores e agentes de vendas. Agentes de vendas são os vendedores. Sites que combinam a avaliação de cliente com opiniões de especialistas. Sites de reclamação de cliente, blogs públicos. Tem vários canais para a gente utilizar isso e ter uma vantagem competitiva frente aos meus concorrentes. E aí a gente tem como que a gente vai medir, mensurar a demanda de mercado. As empresas podem preparar até 90 tipos de estimativas de demanda para 6 níveis de produto. 5 níveis especiais em 3 níveis temporais. Então, veja, nós temos algumas maneiras, algumas estratégias para a gente extrair e fazer o manejo desse marketing, como que nós vamos conduzir esse marketing, como que nós vamos planejar esse marketing. Desculpa, isso é hora para espirrar, né? As mensurações da demanda de mercado. Existem muitas maneiras de decompor o mercado. Então, veja, como que eu vou fazer com que o mercado possa ser visualizado, vislumbrado? O potencial de um conjunto de consumidores que demonstram um nível de interesse suficiente por uma oferta. Então, veja, isso que eu estou dizendo para vocês. Fazer ofertas, fazer campanhas junto com os meus fornecedores, eu posso ter acesso a algumas campanhas, pedir doação dos meus fornecedores, exigir dos meus fornecedores uma ajuda, né? Seja o que for, né?
o meu fornecedor me dê para fazer alguma campanha para que eu possa presentear o meu cliente com alguma coisa, né, que seja diversas coisas podem ser utilizadas, né? Aquele que leva a marca do produto, né? Que seja Tem um leque infinito de pequenas coisas que a gente pode. Eu não vou citar uma porque talvez não possa ser muito condizente com o ramo que o pequeno empreendedor está atuando, mas eu posso ter camisetas, né? Ela tem a estampa da marca, eu posso ter bonés, uma infinidade de, de agrado para o meu cliente, e assim eu vou divulgar a marca. O mercado disponível é o conjunto de consumidores que possuem renda, interesse de acesso a determinada oferta. Então, eu preciso de um público que tenha renda, isso é certo. O mercado-alvo é a parte do mercado disponível que a empresa decide buscar. Então, veja, ainda nas mensurações das demandas do mercado, como que eu posso continuar fazendo isso? Os principais conceitos de mensuração são, primeiro, demanda de mercado. O que é a demanda de mercado? É a participação estimada de uma empresa na demanda de mercado em níveis alternativos de esforço de marketing ao longo de um determinado período. Então, veja, o esforço de marketing, ele é algo constante. Tem que haver esse esforço de marketing constantemente. Ela depende de como seus bens, serviços, preços e comunicações são percebidos em relação aos da concorrência. O potencial total do mercado. Então, a gente tem ainda uma estimativa de demanda corrente. Então, essa estimativa de demanda corrente é a estimativa de venda, né? Do meu faturamento. É o volume máximo de vendas que pode estar ao alcance daquele pequeno empreendedor. Então, ao longo de um período, eu tenho que determinar isso, sobre a determinado nível de esforço de marketing do setor e sobre determinadas condições ambientais. Então, assim, a minha pequena empresa, ela tem que ter metas, tem que estipular metas. Eu vendo tanto, eu vendo X em um determinado período, mas eu posso aplicar algum esforço de marketing para tentar vender 2x sem mexer no preço, né? Tomar muito cuidado com o preço. Não, alguns produtos, preço baixo não é tão atrativo, né? O cliente, ele é muito sensível, ele sabe, ele tem uma noção impressionante dessa relação de preço e qualidade, né? Eu posso ter um preço menor, mantendo a mesma qualidade? Sim ou não? Se for não, então não mexa no preço. O preço passa a ser algo intocável, porque eu preciso de uma certa qualidade para manter o meu produto ou o meu serviço no mercado. Senão vai começar naquela questão de volta, garantia, e aí vai impossibilitando vendas, impossibilitando aumento do meu rol de clientes. Um meio comum de estimar o potencial total de mercado é multiplicar o número de compradores potenciais pela quantidade média de cada comprador que adquire e multiplicar esse resultado pelo preço. Então, veja, tem algumas maneiras para se fazer isso, né? Potencial de mercado por área, método de desenvolvimento de mercado, método de indexação multifatorial. Então, são algumas questões que a gente trabalha dentro de marketing, isso eu já estou falando de uma maneira mais teórica. Por exemplo, vendas do setor e participação de mercado. Então, uma empresa precisa conhecer as vendas setoriais efetivas que ocorrem no seu mercado. Eu preciso saber qual setor está adquirindo meus produtos ou meu serviço. As associações setoriais, que é por setor, costuma levantar e publicar as vendas totais
do setor, embora não relacione as vendas individuais da empresa. Outra maneira de estimar vendas é comprar relatórios de institutos de pesquisa de marketing que realizem auditoria de venda totais da marca. Então, assim, para a gente finalizar a nossa discussão de hoje, a gente fecha a nossa discussão com o seguinte questionamento: como as empresas efetuam as suas previsões? Como o pequeno empreendedor, ele faz, ele planeja, ele descreve as suas metas de vendas, né? Eu preciso vender quanto para que eu possa ter uma lucratividade ideal e manter a minha empresa no mercado. Então, assim, como as empresas efetuam as suas previsões de vendas? É uma estimativa futura de vendas. Elas podem desenvolver internamente ou comprar de terceiros, né? Pesquisa, etc. Mas essas informações, geralmente, eu desenvolvo em uma conversa entre o grupo que pertence à empresa, né? Os proprietários, aqueles que estão colaboradores, que estão envolvidos no processo da empresa, qual é o potencial da produção, né? Um dado importante: produzir e acatar os prazos, né? Empresas especialistas realizam previsões de longo prazo sobre componentes microambientais específicos, como população, recursos naturais e tecnologia. Pessoal, um grande abraço, até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Obrigado.